que é a fórmula mágica. Gente, estamos no ar, a gente já estava batendo um papo aqui. Vamos falar sobre burnout, porque é um termo que se popularizou muito, né, nos últimos tempos. A gente vai buscar entender, porque senão também tudo vira burnout. Então vamos entender direitinho o que é cansaço, o que é estresse, o que é burnout. Já tem outro termo aqui também que eu nem conhecia, burnout. Vamos perguntar tudo isso para Thaís Rosa, psicanalista e psicóloga. Já está aqui com a gente. Bom dia, Thaís. Bom dia, Edu. Você tá bem? Eu estou ótima. Bom dia, gente. Thaís que fez aniversário. Verdade. Recentemente, segunda-feira. Segundou. Segundou. Com um novo ciclo. Amém. Meus parabéns. Obrigada, Edu. Obrigada. Vamos falar de burnout, então. A primeira coisa, né? O que é o burnout para as pessoas saberem de fato? Porque às vezes escutam, né? Mas aí acaba confundindo, né? Com depressão, com ansiedade, com estafa. O que seria o burnout? Então, eu sempre digo que o burnout, ele é diferente do cansaço e de um estresse, porque ele leva a pessoa para um esgotamento crônico por conta do ambiente de trabalho. É aquela sensação de que não é só uma semana ruim, não é um dia ruim, não é uma semana que pesa mais. Por mais que você descanse, que você tenha um sono teoricamente reparador, você ainda continua cansado, você ainda continua se sentindo esgotado e muitas vezes até desmotivado, triste, às vezes com raiva do trabalho, sabe aquelas pessoas que falar, ai que saco, hoje eu tenho que trabalhar. Aquela sensação do domingo à noite, que fala, a musiquinha do Fantástico. Sim. Que a pessoa fala, meu Deus, eu tenho que ir para aquele lugar. Então o burnout está sempre muito ligado a esse esgotamento crônico por conta do ambiente de trabalho. Esse seria o burnout. Mas a gente tem esse termo novo agora, que é o burnout, vamos chamar assim, que é parecido com o burnout, por conta do esgotamento, não é o esgotamento, do cansaço. Mas a diferença primordial é que no caso do burnout você tem um colapso de fato. Tem pessoas que muitas vezes chegam num nível dela não conseguir realmente executar o trabalho dela. A pessoa começa a ter baixa produtividade, não entrega mais as coisas no prazo, isso quando a gente fala do burnout. No caso do burnout, não, a pessoa continua funcionando, mas no piloto automático. É aquela pessoa que você... Sabe aquele sorriso que você olha e fala, nossa, tem alguma coisa de errado com essa pessoa? Aquele sorriso vazio? A pessoa tá lá fazendo o trabalho dela, entregando os resultados, mas você sente aquela falta de prazer, aquela falta de brilho no olhar. Então seria uma fase antes do burnout. Só que tem uma questão, né? O burnout ele é reconhecido pela OMS como uma doença ocupacional. Já esse novo termo, as pessoas ainda não estão falando disso como uma doença ocupacional, ainda não é reconhecido, porque a pessoa continua entregando. Né? Então, a gente só entende que é doença quando passa a ser disfuncional, mas isso também é tanto quanto. Porque visto que em algum momento aquilo pode evoluir para um quadro de colapso, deve ser olhado também com bastante cuidado. Então já é um sinal de alerta, né, pra gente, praticamente, de que se não tomar alguma medida, pode evoluir para o burnout, né? Exatamente. Eu entendo que é uma fase antes. Ele fica ali entre o colapso e o não colapso. Agora, o burnout, ele pode impactar, obviamente, a nossa saúde mental, né? Se não cuidado, não administrado, mas a física também? Sim, sim. As doenças físicas começam a aparecer. Tem pessoas que às vezes estão tendo taquicardia, aquela tensão muscular. A pessoa começa a ter problemas, por exemplo, de estômago. Tem pessoas que até desenvolvem problemas cardiovasculares. E tudo isso achando que é só físico, mas às vezes é por conta do trabalho, por excesso de trabalho. E a gente tem uma infinidade, na verdade, né, Edu, de sintomas que vão aparecendo ali. Desde esses físicos, né, como eu falei, a dor de cabeça, a tensão muscular, a insônia também é uma outra questão. Às vezes a pessoa demora para dormir ou ela acorda à noite muito preocupada com o trabalho. Tudo isso são sintomas que vão aparecendo. E os sintomas psicológicos, né? Aquela sensação de cansaço constante, porque você sente que você dormiu, mas não dormiu. Tem gente que até sonha, né? Que continua trabalhando enquanto dorme. Então são sintomas bem recorrentes, né? A desmotivação, uma sensação de isolamento muitas vezes, a pessoa começa a não querer mais, por exemplo, interagir com colegas, com amigos, na vida pessoal também.
né? E por aí vai. Então, é uma infinidade de sintomas. Ela já acorda pensando em tudo que ela precisa resolver do trabalho e, ao mesmo tempo, não tem aquela vontade de fazer as coisas. É isso? Ela não tem vontade e ela não consegue, de fato, porque há um impedimento não só físico, mas também psicológico. Existem casos, eu já vi, né? Casos de pessoas, por exemplo, que chegam na frente do computador e não sabem o que fazer. Tem apagões, tem pessoas que desmaiam. De tanta coisa que ela está acumulando ali na cabeça, que ela precisa resolver, tanta preocupação, às vezes ela tem esses lapsos. Exato, ela pode chegar a ter falta de foco, problema de esquecer coisa básica. Eu comentei esse caso do computador, eu conheço uma pessoa que ela estava na frente do notebook e ela esqueceu como ligava o notebook. Para você ver o nível de estresse. Que pode chegar. E quais são as causas mais comuns? É o excesso de trabalho mesmo? Ou também pode ser também questões emocionais dela? É um conjunto. A gente sempre fala que não é uma única causa e não é algo que acontece do dia para a noite. É algo que vai escalando a depender da maneira como você vai lidando. Então, a carga excessiva de trabalho é uma delas, ou seja, a pessoa trabalha e sente que não tem tempo suficiente para descansar. Esse é um dos motivos. A gente tem também as metas inalcançáveis, né? Aquela coisa da pressão constante por resultado. Porque a gente também vem num movimento, as pessoas de modo geral e as empresas também contribuem muito para isso, de que você precisa fazer mais, você precisa fazer cada vez mais, você dá metas inalcançáveis, você chegou na meta, dobra a meta, aquela famosa história. E às vezes a pessoa não tem condição, às vezes não há condição e nem recurso suficiente para isso, porque as empresas querem que você atinja metas, mas às vezes não te dá condição para isso. Então essas metas inalcançáveis é uma outra coisa. Falta de reconhecimento, que é um outro problema também que eu vejo. Eu hoje, quando eu trabalho para empresas, eu faço alguns trabalhos também no corporativo, eu vejo a dificuldade que os gestores têm de reconhecer o trabalho do funcionário, de fazer de fato um elogio como se isso fosse um crime. É aquela coisa assim, mas você está fazendo certo? Não faz mais do que obrigação, né? Exato. Só que a gente precisa disso, né, para se sentir realmente valorizado, para sentir que você realmente faz a diferença. Então essa falta de reconhecimento é um outro ponto também. A falta de autonomia, muitas vezes. Às vezes você está executando o seu trabalho, mas você sente que você não tem liberdade para fazer as coisas como você gostaria. Claro, dadas as devidas proporções, né? Existem cargos, né? Funções que você precisa ali de um direcionamento, seguir ali um roteiro, mas ainda assim não significa que você tem que ser um robô, né? E eu acho que essas são uma das causas que eu mais vejo, assim, de principais que podem chegar a um nível de esgotamento. Agora, galera, muita gente confunde, né, o estresse comum que a pessoa pode estar cultivando, a ansiedade com o burnout. Vamos entender a diferença, porque isso é uma coisa que pega bastante, né, Thaís? Também as pessoas às vezes acham que é tudo muito parecido, né, e tem dificuldade de diferenciar. Como que a gente poderia perceber se é estresse, se é ansiedade ou se já chegou nesse nível do burnout? Então, o estresse, ele geralmente é passageiro. É aquele momento em que você tem uma fase de maior demanda no trabalho e aí, por alguma razão, você acaba tendo que entregar mais, mas é um período, ele tende a passar. É um momento, você descansou, você recupera a energia, vamos colocar assim. Agora, quando a gente pensa em outras questões psicopatológicas, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade, ela tende a aparecer em várias esferas da sua vida. Ela pode aparecer com uma crise inesperada, por exemplo, ou de repente você pode ter fobias específicas, mas não necessariamente só relacionada ao trabalho. No caso da depressão, a mesma coisa. A depressão ela vai se instalar em todas as áreas da sua vida e não só por conta do trabalho. Então a diferença é, no burnout, sempre está ligado ao trabalho. Significa que uma coisa está separada da outra? Não necessariamente. Você pode estar num quadro de burnout e se você não cuida, você pode evoluir sim para uma ansiedade generalizada, você pode evoluir para uma depressão e por aí vai.
Então, gente, preste aí bastante atenção, né? Se você percebe, né, sinalizações disso acontecendo na sua vida. Aliás, já vou perguntar também para a Thaís quais que são os sinais de que está acontecendo esse esgotamento que poderá te levar ao burnout. Mas antes, eu também quero te lembrar que, se você tiver alguma dúvida em relação ao que nós estamos abordando aqui hoje, pode mandar mensagem aí para a gente através do WhatsApp, que é o 11 962710106. Pode mandar também pelo Aura Pura, quem está assistindo pelo aplicativo, ou pelo Instagram, que eu vou pegar aqui sua pergunta para passar para a Thaís, tá? Mas vamos lá. Então, Thaís, quais que são os sinais de que a pessoa está caminhando para o burnout, que ela está flertando com esse esgotamento? Então, eu costumo dizer que tem muitos sinais, mas tem alguns que são principais. Existe um fenômeno que a gente chama de despersonalização. O que é isso? A pessoa ela começa a ter um comportamento mais cínico com relação ao ambiente de trabalho. Sabe aquela pessoa que ela começa a tratar os colegas de uma maneira cínica mesmo, literalmente, né? Isso por quê? Porque ela entrega tanto, ela quer tanto entregar e ela acha que o outro deveria estar fazendo igual. Então esse é um sinal, por exemplo, de que você pode estar indo para um quadro de burnout. Existe também o cansaço, né? O cansaço constante, aquele cansaço que não passa nunca. Você dorme, você tem um final de semana, mas ainda assim você não consegue ter literalmente aquele sono reparador. Você tem a própria insônia, ou seja, você dorme, acorda no meio da madrugada pensando no trabalho. Existe um isolamento também, você começa a se afastar das pessoas porque você começa a achar que você está fazendo muito e o outro não está fazendo nada. Logo você começa a se isolar também das pessoas. Tem os sintomas físicos, como a gente colocou. A gente tem também um comportamento de oscilação de humor, ou seja, você fica muito mais irritado, você sente que tudo tira você do sério. Fica sem paciência, briga com todo mundo, uma negatividade forte, constante também. Tem um pessimismo também, né? Pessimismo com relação à vida, uma desesperança realmente com relação ao trabalho, achar que de repente você não está se sentindo mais competente o suficiente. É a sensação de incompetência. Por quê? Porque quando você está num quadro de burnout, você obviamente começa a ter uma queda na tua produtividade. E aí o que você faz? Você tenta fazer mais. Só que o seu corpo não está acompanhando. O seu cérebro não está acompanhando aquilo. Logo você vai se sentindo cada vez mais incompetente, mais desvalorizado. Né? Acho que um outro ponto também importante é essa falta de equilíbrio mesmo, né? Você começa a perceber que o trabalho nunca acaba. Você tem a sensação de que quanto mais você trabalha, menos você consegue entregar. Mas isso por quê? Porque você passa a maior parte do seu tempo no trabalho. E aí só foca nisso também, né? Porque tem muita gente que às vezes acaba deixando de lado o lazer, empurra o relacionamento, né? As questões da família, porque está focada. Até acho importante a gente ter nossas ambições, nossos objetivos, mas tomar cuidado para não ir além, não viver só isso, né? Exato, você já passa muitas horas no seu ambiente de trabalho, 8 horas. Eu sempre tenho uma coisa que eu gosto sempre de contar, que é assim, se a gente pensar lá na época da Revolução Industrial, naquela época as pessoas, né, antes de ter as leis trabalhistas, etc., as pessoas não tinham muito um horário, né? Ali existia um excesso, né, vamos dizer, de horário de trabalho, de carga de trabalho. Quando a gente pensa na CLT, nas normas, né, de trabalho, você coloca ali que você tem 8 horas para trabalhar. Você tem 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer. Se existe uma lei feita para isso, exatamente para que você possa ter a capacidade de se recuperar, por que as pessoas insistem em ultrapassar isso? É verdade. A gente precisa conseguir impor limites, né, em relação ao assunto, né? Entregar tudo que a gente tem que entregar profissionalmente naquele período, né? No horário do trabalho. Sim. Saiu dali, virou a chave, é família, é levar o cachorro para passear, é praticar um esporte, é limpar a casa, organizar, né? E por aí vai. Sim. E a gente tem também essa coisa da conectividade também, né, Edu? Porque hoje, eu acho que principalmente pós-pandemia, as pessoas entendem que trabalhar de casa tá normal.
Então, eu acho tão difícil que mistura tudo, né? Mistura, você não consegue separar. É mais difícil, né? Sim. Você tem que também criar uma rotina de dedicar as horas ao trabalho. Eu acho que quem tiver uma casa, queria até para separar um pouco o ambiente, né? Uma mesinha, computador num canto, ali é o meu trabalho, terminei, saí dali e agora tô em casa, é lazer, é meu momento de respirar, né? Sim, a gente tem que respeitar esse tempo de descanso. Eu falo que assim, o nosso cérebro, ele precisa de um tempo de respiro. Não adianta você achar que você trabalhando mais, você vai entregar mais. Muito pelo contrário. Na verdade, você tende a entregar menos. Mas essa conectividade de você fazer aquela história do celular corporativo. Sim, isso é boa. Uma boa. Você fica o tempo todo com o celular. Uhum. Se você acabou o seu horário de trabalho, gente, desliga o celular e vai fazer qualquer outra coisa. Vai assistir um filme, vai fazer um exercício físico, vai fazer, sei lá, companhia para os filhos, brincar com os filhos, como você passear com o cachorro, não importa o que você vai fazer. Mas você precisa se desconectar, porque se você fica 24 horas dedicado para isso, é a fórmula mais do que certa para o esgotamento profissional, sem sombra de dúvidas. Então, vamos nos policiar, viu, gente? Isso é uma coisa que cabe a cada um de nós, não tem jeito. É você que tem que controlar, se policiar, né, em relação a isso, para não passar dos limites. Agora, maneiras da gente prevenir o esgotamento, né? Isso eu acho muito importante e evitar, sim, o burnout como consequência. Então, é um pouquinho do que a gente acabou de dizer. Eu acho que tem que ter as pausas, a pausa durante, né, o dia, né? Se você puder, por exemplo, tem aquele momento, sabe aquele momento do café? Sim. Do respiro? Você sai, vai tomar um café, né? De repente, na hora do seu almoço, almoce de verdade, não fique na hora do almoço no celular, porque eu já canso de ver isso também, né? Eu tô almoçando, mas eu tô ali no celular respondendo mensagem do trabalho. Ou a pessoa às vezes está não faz a pausa de 1 hora, 1h30, não importa, para poder almoçar, porque tem uma reunião, marca coisas na hora do almoço. Então isso, não, gente, tem que ter a pausa durante o seu período de descanso, sim, que seria ali o horário do almoço, o período do café. Fazer exercício físico, que a gente cansa de dizer isso, as pessoas falam, de novo essa história de faça exercício físico. Sim, gente, é necessário. Por quê? Porque isso vai gerar ali vários hormônios que vão trazer um prazer para você. Mas tem uma coisa que eu gostaria de levantar aqui, Edu, que é assim, agora também eu tenho visto um fenômeno das pessoas irem em contramão disso, né? Você precisa fazer exercício físico, você precisa se desconectar, você precisa meditar. É importante, mas a gente também não pode entrar no exagero, na cobrança. Porque tem aquilo, se você vai fazer exercício físico, tem que ser este exercício físico específico, você tem que usar este relógio, esta roupa. Eu tenho visto muito isso, tá? Regradinho, assim? Exato. Tem um jeito certo de fazer exercício. Eu brinquei esses dias, você não pode usar a camiseta do deputado, um shorts qualquer e um tênis e sair correndo. Você tem que ter aquele estilo. É verdade, um padrão, né? Um padrão, porque senão você está fazendo errado. Eu tenho visto muito isso nas redes sociais. Isso também é outra coisa que vai levar ao burnout, por exemplo, por excesso de lazer, né? Vamos dizer assim. Não, né, gente? Não é bem por aí. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão dos padrões, né? Porque a rede social, ela dita muito padrão, né? Então, você vai treinar para você ficar com aquele corpo, né? Daí padroniza o corpo. Aí o modo de treinar é com aquela roupa, com aquele tênis. Aí se preocupa muito mais com o estilo do que você está fazendo o exercício correto, né? E com a frequência correta. Eu conheço uma pessoa que começou a fazer exercício físico, ela decidiu fazer natação. Aí ela chegou pra mim e falou assim, não, porque agora eu vou começar a fazer natação. E ela tá assim, o hiperfoco no exercício físico. Só que ela comprou o maiô lá da marca X, a touca da marca X, o óculos da marca X, o negócio pro ouvido. Falei, gente, precisa de tudo isso para... Já saiu do foco, né? Ela, que é a natação, né, em si. Exatamente, então tem que fazer as pausas, sim. E eu acho que é bacana também a gente começar a perceber o que te trazia prazer antes de você estar 100% focado no trabalho. Entendi. Se conectar com hobbies. Começar a dar mais vazão a isso, né? Exato.
Ótimo. Agora, as empresas, né, elas têm buscado adotar outras ações em relação à saúde mental e até visando prevenir também e educar, né, os colaboradores, o pessoal que também está numa posição de coordenação, de supervisão, para evitar essa problemática do burnout, né, e outras que afetam a saúde mental. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, porque parece que agora vai ser uma regra, né? Isso. Como que vai funcionar, Thaís? Então, até o ano passado existia uma, chama-se NR1, né, que são as normas regulamentadoras, que estava relacionada à saúde no trabalho, mas era muito voltado para questões biológicas, físicas, uso de EPI, era muito voltado para essa questão mais física. Hoje, agora, do ano passado para esse ano, colocou-se nessa nova regra a avaliação dos riscos psicossociais. O que é isso? Questões também de saúde mental. E agora vai ser obrigatório, tá? Para você que está aí ouvindo, né? Para os empresários, não importa o tamanho da sua empresa, se você tem funcionários, você vai ter que implantar essa avaliação, né? Seria o gerenciamento desses riscos. E isso tem um prazo, tá, gente? Quem não se adequar vai sofrer multa, assim, pelo Ministério do Trabalho. Precisa, sim, ter lá um mapeamento emocional, entender quais são os riscos daquela atividade que possam causar um problema de saúde mental. A gente teve, Edu, para você ter uma ideia, de 2023 para 2024, um aumento de 68% de afastamento pelo INSS por questões de saúde mental. Então, é um número muito significativamente alto. Em burnout foi 30%, então a gente está falando de 68% incluindo ansiedade, depressão, e no burnout foi 30%, ou seja, as empresas vão ter que se adequar. Porque não é só o funcionário também que é responsável, porque é aquilo que a gente falou, né? As empresas colocam metas inalcançáveis, reuniões que poderiam ser um e-mail, né? Não respeita o horário de trabalho do funcionário, porque o cara está em home office. Então você acha que você pode marcar reunião fora do horário de trabalho, achar que a pessoa tem que responder o e-mail às 10 horas da noite. Então tem que ter respeito pelo funcionário, pelas pausas necessárias ali para o descanso dele. Uma forma de adotar uma postura mais humanizada também, né? Em relação aos colaboradores, né? Sim. Agora, bom, uma coisa também que você falou esse índice aí tá alto de depressão, ansiedade e burnout. Mas o burnout também pode levar à depressão como consequência, né? Exatamente. Você pode começar num quadro de burnout e você, não cuidando disso, você vai evoluir para um quadro de depressão, muitas vezes uma ansiedade generalizada. E, gente, parece uma pessoa fala, é frescura, é falta de vontade, a pessoa não quer trabalhar. Gente, é extremamente sério. Porque isso leva você vai se afastar do seu ambiente de trabalho. Você está achando que você não olhar para isso, você vai ser demitido, mas se você for afastado, você também... Pois é. O que vai adiantar, né? Você continua ali querendo entregar cada vez mais, e aí você entra no INSS, vai ter que se afastar, vai ter que tomar medicação, porque aí entra nisso, né? Você vai precisar tomar remédio para ansiedade, vai precisar tomar remédio para depressão, e isso vai afetar não só o seu meio de trabalho, mas a sua vida com a sua família. Exatamente. As suas relações com os amigos. Agora, falando nisso, como tratar o burnout? Então, burnout é com terapia, sim, e aí eu sempre faço a seguinte pergunta: o que o trabalho significa na sua vida? Porque, como você disse no início, às vezes é a maneira como a gente se relaciona com aquilo. Porque a gente tende a acreditar que o trabalho, ele precisa ser entregue cada vez mais para que você tenha sucesso. E eu falo que não é trabalhar mais, é trabalhar melhor. E às vezes trabalhar menor, às vezes é uma carga de trabalho menor, porque você vai ser com certeza muito mais produtivo. Então você vai precisar da terapia para te ajudar a entender qual é essa sua relação. Por que você acha que você trabalhando neste tanto você vai ter sucesso? Qual é a crença que está por trás disso? E acho que isso tem muito a ver com a influência social e, como a gente vem falando, né? A influência muitas vezes da empresa que te cobra que você precisa entregar mais, porque se você está entregando mais você vai ser promovido. Ou trabalha enquanto eles dormem. Tem essas coisas que as pessoas falam, né? Medicação, como eu disse, então você vai ter que tomar um ansiolítico, vai ter sim que muitas vezes entrar com um antidepressivo. E claro que a gente sempre recomenda aí, né, que você faça, como a gente disse, exercício físico, busque aí outras formas alternativas para você se desconectar. É necessário essa desconexão, porque senão não vai ter jeito.
Ok, então gente, estamos falando sobre burnout e se você estiver precisando de uma terapia, de um apoio em relação a isso, tentar entender, às vezes você não consegue nem entender se o que você está sofrendo é o burnout, se é ansiedade, se é depressão, porque como a gente viu, tem sintomas parecidos. Sim. Então busque ajuda profissional e a Thaís Rosa está aqui para poder te ajudar. É só você buscar segui-la lá no Instagram, que é o @apsicanálise, tá? O YouTube também, o canal dela é o terapia _ etc e tal. E tem o WhatsApp também para você agendar um atendimento, que pode ser também por teleconsulta, né, Thaís? Sim, eu atendo por teleconsulta, é só me chamar lá no WhatsApp, que é o 11 93254 0618. Tá aparecendo aí para você, a gente vai repetir. 11 9 3254 0618. Então, manda uma mensagem lá que você vai ter acesso a todas as informações e ela já falou aqui pra gente, ela mesma que responde, né, Thaís? Isso mesmo, pode me chamar lá no WhatsApp que eu responderei pessoalmente para você com o maior carinho. Né? É isso aí. E eu queria deixar uma dica pro pessoal também, tanto para as empresas como para as pessoas que trabalham, né? Uhum. E que podem estar aí sofrendo com esse quadro. Às vezes a primeira coisa que você percebe são sintomas físicos. Então, tanto para o funcionário, se você começa a sentir que você está ficando muito doente, por exemplo, que começa a ter muita falta por conta disso, você sente, por exemplo, que você está começando a falar muito mal do seu trabalho, odiar o seu trabalho, odiar seu chefe, odiar seus colegas, isso pode ser um sinal também, tá, Edu? Então, preste atenção. Então, fiquem atentos. Obrigado, viu, Thaís? Adorei a conversa, super esclarecedora, né, gente? Galera, intervalo é bem rapidinho agora. Ainda tem hoje no programa o nosso plantão de notícias aí para você ficar ligado em tudo que está acontecendo. E também vamos conversar sobre prosperidade. Não sai daí.